Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma leitura da mensagem do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Vamos lá? Hoje é a mensagem número 4, no recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca falha aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e a perturbação. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução dos problemas que surjam, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhes compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Então, essa foi a mensagem. Então, vamos agora para os apontamentos, né, no recinto doméstico. E, então, ele começa ali com um ponto bem importante, né? Porque, assim, a casa é a nossa primeira escola. É ali que nós adquirimos os primeiros ensinamentos, as primeiras atitudes morais, né? Que nós, geralmente, os nossos pais passam para a gente, né? E, às vezes, a gente tem aquela intimidade, né? Por a gente estar sempre, o tempo todo junto, a gente cria aquela intimidade e acaba achando que a gente tem o direito de gritar, de estar bravo, nervosinha, pegar, bater a porta, sair batendo o pé, né? Coisas, falar de um tom de voz agressivo, coisas que muitas vezes a gente não faz com o nosso chefe, com os nossos colegas de trabalho, né? Em qualquer outro lugar fora de casa. Então, e tinha que ser justamente ao contrário, dentro de casa que a gente tem que estar exercitando, né? A calma, a tranquilidade, a bondade, o respeito, para que quando a gente vá para fora da casa, na sociedade, a gente haja da mesma forma, né? E então, ele vem falando aqui, a gente tem que poupar o lar de desequilíbrio e perturbação. Então, às vezes, por essa ter essa intimidade, qualquer coisinha você já, né, já fala, já fica trazendo assuntos para dentro de casa que vai causar perturbação, desequilíbrio emocional. E sempre quando tiver um problema, é para a gente sempre focar no que a gente pode fazer. Ok, acontece isso, o que a gente pode fazer? Que ação podemos tomar? E não ficar ali criticando, falando sobre o problema, né? Vamos partir logo para a solução. Porque não adianta ficar apontando, criticando, tá bem, eu falei para você que não era para fazer isso, eu falei para você que ia acontecer isso. Não adianta, já aconteceu. Eu sei que é bem forte, né? Quando a gente vê, a gente já fala,
Mas por isso que vem o livro falando, são exercícios diários que nós temos que praticar, essas pequenas mudanças, né? Primeiro a gente tem que perceber o que a gente faz e depois mudar. Porque muitas vezes a gente nem percebe, a gente nunca nem parou para refletir sobre isso, né? Então aqui ele também fala sobre a refeição. A hora da refeição é tão importante, né? Mesmo que a gente esteja sozinho ou em grupo, a gente tem que aproveitar esse momento para abençoar o nosso alimento, para nos alimentar, né? Aquele alimento que vai nos nutrir e nos nutrir também mentalmente, emocionalmente. Não ficar falando coisas ruins enquanto a gente, né, está comendo, se alimentando. Não ficar assistindo jornais de tragédias, de crimes, né? No momento que nós estamos agora, você ligou o jornal, está falando de mortes, mortes, mortes. Então, deixa um ambiente calmo, tranquilo, vamos se alimentar em paz, não tentar, não discutir durante as refeições, não ficar brigando, trazendo assuntos que vai gerar discussão, né? Então, procurar estar sempre evitando. Desculpa, deixa eu tomar um pouquinho de água. Minha garganta secou. Eu, às vezes, me pego assistindo palestras, mas, assim, palestras edificantes, né? Então, é ali um tempinho, quando você está preparando, eu estou ouvindo, daí tá ali no meio da palestra, eu acabo ouvindo. Mas, às vezes, eu também procuro não assistir nada para a gente mastigar o alimento, sentir o alimento, né? Tem toda aquela meditação em cima do alimento que a gente vê e sabe que é muito importante. Então, ele volta a falar para a gente sempre estar conversando, trazendo harmonia, com o objetivo de harmonizar. Então, não adianta a gente ficar criticando, apontando, xingando, gritando, que só vai piorar a situação, né? Então, quanto mais harmonioso ser esse ambiente de lar, é melhor. Vamos ver o que mais que ele traz aqui. Então, às vezes, em situações de problema, se você colocar mais lenha na fogueira, vai aumentando, 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 às vezes acaba gerando assim, você fica dias sem conversar, fica emburrado, nervoso, né? E às vezes uma palavra calmante, você acalma os nervos ali e acaba resolvendo a situação, né? Então a gente tem que cuidar muito, que está bem ligado com a última mensagem que era sobre a nossa voz. Então a gente tem que usar primeiramente nossa voz, o tom de voz em casa, para depois a gente sair para a sociedade. Então evitar ficar criticando, censurando, apontando, julgando, nem que não seja entre a família, mas também fora. Você viu o que fulano fez? Você viu não sei o quê? Eu acho que eu já até falei em algum outro vídeo sobre as mensagens, essas pessoas que gostam, né, manda mensagem para a gente pôr lenha na fogueira. Às vezes sempre tem um outro da família que é assim também. Então, vamos procurar estar sempre harmonizando e não colocando lenha na fogueira. Ele também fala que às vezes é necessário a gente ceder um pouquinho. Tem uma frase que fala, não sei se é do coach, fala assim: você prefere estar certo ou ser feliz? Então, muitas vezes a gente vê que a pessoa não vai mudar de ideia, ela não vai entender seu ponto de vista. Então, é melhor você ceder um pouquinho, não deixa, no tempo dela ela vai enxergar, ela vai entender, do que ficar ali batendo boca e forçando que a pessoa entenda o seu ponto de vista, né? Então, ele fala que às vezes é necessário a gente renunciar um pouquinho nosso ponto de vista para manter. E vale muito a pena, né? A gente manter a calma, a harmonia, a tranquilidade no lar. Então, esses foram os ensinamentos de hoje. É muito importante, né? E eu não sei se vocês percebem, mas parece que esse livro foi feito exatamente para nós, né? Nem que seja um pontinho, nós temos que melhorar e aprender nessas mensagens aí. Então, se eles fizeram o livro é porque acontece em muitos lares isso, né?
Então fica aí o convite, eu sei que é difícil, eu moro sozinha na minha casa, mas é aqueles terrenos compridos, 15 por 45, então mora minha mãe, eu e meu irmão. E assim, eu me sinto a patinha feia da família. Nem minha mãe até que um pouquinho já está abrindo um pouquinho a mente, nem meu irmão não entende nada do que eu falo, não concordo, não estudo. E às vezes quando a gente se reúne, respira fundo e deixa, porque quando a gente, um dia, esse ano, eu me estressei, porque é a vida inteira, sabe? Gracinhas. E não adianta, né? Depois vai ter que acalmar e conviver. Então, é melhor você evitar essas situações aí de estresse. Respira fundo, faça uma oraçãozinha ali. Agora, né, fazendo reiki, faço um chocorei, me acalmo, mando para a pessoa. E a vida que segue, né? Continua, porque realmente mexe muito com o nosso emocional. Essas situações assim, né? De desgaste, de que as pessoas não entendem nosso jeito de ser. Mas estamos aí evoluindo cada dia mais. Vamos pôr em prática, nos exercitar, perceber onde a gente tem que melhorar. E até a próxima mensagem. Gratidão.